Irmãos, hoje é a última quarta-feira do mês de agosto, não é? Ou não? Ainda tem outra? Eu pensei que essa fosse a última. Ainda tem mais uma. Então vamos chamar de antepenúltima. Penúltima. Estou precisando estudar um pouco mais. Então, a penúltima. E todo esse mês se tratou de uma joia preciosa, de assuntos para polir, cuidar e abençoar estas joias preciosas que é a juventude, para Deus. Mas, infelizmente, muitas das vezes nós nos entristecemos, porque ainda existe muito jovem dentro das igrejas que não tem compreendido essa necessidade de receber a todos os momentos da sua vida, enquanto aqui estiver, essas direções perfeitas que vêm dos céus para que eles alcancem a eternidade. Sabemos, irmãos, que a juventude é a área mais vulnerável que possa existir em relação a seres humanos. Quando eu falo juventude, adolescentes e jovens, porque são pessoas crentes imaturos, não é? Que estão ainda na sua fase de maturidade, e aonde não é reconhecida por eles próprios. E entendemos que o mundo não para de ensinar e de buscar esses jovens imaturos. O mundo anda a todo vapor atrás de destruir um jovem. A gente tira, por exemplo, que hoje aqui, nesse congresso de jovem, nesse mês de jovem, todos os jovens deveriam estar aqui presentes. Todos os jovens deveriam estar aqui presentes. É uma coisa que a gente não pode se omitir de falar. A grande responsabilidade na família, para a exortação e para a ordem de Deus ser cumprida nos seus lares, na vida dos nossos jovens, das nossas famílias. Quando Moisés pega firme e forte ali em Gênesis capítulo 6, ele deixa bem claro que nós, os pais, deveríamos estar ensinando os nossos filhos, marcando na testa, amarrando uma pulseira nos braços, botando em todos os lugares, para que eles ouçam a palavra de Deus. Isso é uma responsabilidade nossa. Que alguém queira crer ou não, a verdade das Escrituras Sagradas é essa. E a gente sabe que, infelizmente, nós temos visto muitas famílias de crentes sofrendo por isso. Porque ainda não compreende e não tem pago esse preço para poder salvar os seus filhos, para poder direcionar os seus filhos pela palavra. E a gente sabe claramente que essa responsabilidade é nossa. É nossa. Eu tenho nossos filhos hoje que estão casados, mas nós não deixamos de exortar. Quando, principalmente, um deles entrou em alguma dificuldade de enfermidade até dos seus filhos, e de uma outra situação, nós estávamos sempre conversando, que eles pararam de ir para a igreja, e nós começamos a conversar que havia uma necessidade. E dentro das situações que eles atravessavam, nós mostramos ainda mais bem claro. Vocês não estão querendo a vitória dentro das situações que está passando? E não cai do céu se você não buscar. Então você precisa voltar aí à igreja. Esse é o papel nosso. E isso será cobrado de nós. E digo, irmãos, com veemência, que vamos estar pedindo a Deus que isso não aconteça com nenhum de nós mais tarde. Porque sabemos que todos nós que aqui estamos somos sujeitos a qualquer um dos nossos filhos se desviarem. Eu tenho um exemplo da minha filha Valéria, que na sua jornada, por um emprego, que nós vamos falar até um pouquinho hoje sobre isso, por um emprego, ela se desviou do Senhor, passou mais ou menos 2 anos para frente. Foi isso, Valneide? Foi mais, 2 para 3 anos.
Pronto, 3 para 4 anos, então vamos dizer assim. E hoje nós agradecemos muito por ela ter tido a oportunidade de voltar. E quantos não têm a oportunidade de voltar? Então, são coisas que hoje a gente tem que levantar a cabeça, acreditar em Deus. Não é só aquela historinha de dizer que eu creio, mas não faz. Tem que fazer, tem que cumprir. Porque se trata, é para cada um de nós, começando do pregador da palavra, que a gente precisa. Muitas das vezes aborrecemos, que não queremos ouvir aquilo que é real. E não queremos colocar em prática. Mas o papel do pregador é falar aquilo que Deus coloca no seu coração. E o que Ele quer de amor para todos, porque isso é amor. Quando nós recebemos uma repreensão de Deus, é amor. A Bíblia diz, através de Paulo, que a palavra, ela é insta para se cumprir. E uma outra coisa, para ensinar, repreender e corrigir. A gente não pode se fazer de surdo quando somos chamados a atenção por Deus, pela sua palavra. A gente tem que entender, e humildade suficiente, que a palavra de Deus é a verdade para a vitória, para a salvação da nossa família, da nossa vida. E é isso que nós temos que lutar, e ser nós mesmos logo o maior exemplo para eles. Nós temos que ser o exemplo. O pai e a mãe de uma casa é a autoridade constituída de Deus para a sua família, para os seus filhos. Então, meus queridos, e vamos então compreender o que o jovem puro e santo no compromisso da sua vida na igreja. Jovem puro e santo no compromisso da sua igreja, ou até já usando também, é cabível para a mensagem que nós vamos compartilhando, a volta do primeiro amor. O que é que nós entendemos pela volta do primeiro amor? Um profundo avivamento que precisamos receber de Deus pela sua palavra, pelo seu Espírito, no poder do nome de nosso Jesus Cristo. A voltar o primeiro amor. Talvez alguém entenda, eu já estou na igreja, estou no primeiro amor. Mas eu digo por maturidade de vida cristã, que muitos estão na igreja, mas estão frios. Estão precisando de serem avivados e despertados pelo poder da palavra de Deus. Vocês lembram que Jesus disse que nem todos que dizem que é santo, é santo. Nem todos que dizem que é santo, será salvo. O apóstolo Paulo também diz que nem todos que é de Israel é israelita. São palavras, irmãos, para a gente ir nos doutrinando, nos fortalecendo e nos sustentando, para que a gente possa ter uma obediência acima daquilo que nós imaginamos. Nós estamos aqui por uma fé. Nós viemos ouvir a voz de Deus, e não só ouvir, mas para ser revestido, fortalecido na caminhada, para pôr na prática aquilo que Deus tem, que é correto e perfeito para a nossa salvação e nossa felicidade, de toda a nossa família, de toda a nossa casa. Então, meus amados, Salmo 119, verso 11, eu acredito que a igreja sabe de cor, não? Comer o queijo? Não, Salmo 119, 11. Pronto, espera aí que vai ter outra. Guardei a tua palavra, ouçam bem, jovens e igreja de Cristo. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é que podemos entender? A palavra de Deus, ela tem que ter um lugar, ela tem que ter guarida, e esse lugar para ter guarida é o nosso coração, para que diante de um mundo tão perverso e mau, imoral, indecente, maligno, que nós estamos enfrentando, a gente possa vencer pela palavra de Deus que está guardada no nosso coração, para não pecarmos, porque é a direção da nossa vida, é a palavra de Deus. Então, se ela está guardada em nosso coração, Provérbios 24, Provérbios,
eu vou dizer o texto, daqui a pouco eu lembro. Que o coração é a saída da vida. 4:23. Obrigado, meu irmão. Provérbio 4:23. Que o nosso coração é a saída da vida. Então, se a palavra de Deus está guardada em nosso coração, nossos procedimentos, atitudes e direções vêm pela palavra de Deus que está em nosso coração. Aí o servo do Senhor, o salmista, diz que guardou no seu coração a palavra para não pecar, porque ele estava sendo orientado pela palavra de Deus, direcionado pela palavra de Deus. E o 105 nem preciso falar, não é? Alguém vai falar? Uma coisa que nós ouvimos todo dia. A lâmpada é para quê? Iluminar. Para você não tropeçar, para você não cair, para você enxergar, para você não cair dentro de um precipício. Então a palavra de Deus é essa lâmpada para a gente não cair nas armadilhas de Satanás, não cair na mentira do diabo. É a palavra de Deus, é essa lâmpada que ilumina, luz dos nossos pés. Quer dizer que tudo na nossa caminhada pela palavra de Deus vai ser transparente. Nós vamos estar enxergando e nos desviando do mal. Esse é o papel do jovem hoje, o jovem puro e santo, no compromisso da sua igreja, da igreja local que Deus lhe colocou para você servir. É isso que o jovem, meus queridos, amados irmãos, precisa. Nós temos 4 situações na questão que deve viver o jovem puro. Primeiro, o jovem e sua igreja local. Segundo, o jovem e a família. Terceiro, o jovem e a vocação da sua vida profissional. E o quarto, o jovem e o seu namoro. São esses procedimentos que hoje nós compartilharemos para uma vida saudável cristã do jovem, da igreja, do povo de Deus. Em especial hoje, os jovens, porque estamos vivenciando neste mês, o mês da juventude, para despertarmos e avivarmos o coração dos jovens, a tomar essa direção e a nós, pais, famílias, ajudá-lo a eles caminhar. Como autoridade constituída de Deus, nós precisamos exercer essa autoridade dada de Deus como pais que somos. Quando eu digo pais, porque é a mãe e o pai e a mãe, que tem essa responsabilidade da educação cristã aos seus filhos. E não importa a idade que eles vivam hoje. Filho nunca deixa de ser filho. Então nós temos que tomar esses conselhos para que nós não sejamos cobrados. Você lembra daquela situação do filho de Moisés? Que ele tinha esquecido de fazer a cirurgia no prepúcio do menino? E ele ia morrer. Mas Moisés, um servo de Deus, um homem que servia a Deus, mas ele estava descumprindo a lei. Ele que foi escolhido como um grande legislador e estava esquecendo de cumprir a sua própria família. E a mulher dele, Zípora, foi a que cuidou de fazer se cumprir, senão Moisés teria morrido. Essa é a história das Escrituras. E será que o mesmo Deus de ontem não é esse hoje na nossa família? Que nós devemos cumprir a ordem que é determinada de nós como os pais? Ou vamos deixar nossos filhos se perderem? Ou vamos deixar os filhos mandar nos pais? A ordem está inversa dessa forma. Deus criou os pais para mandar nos filhos, ordenar os filhos, direcionar os filhos. Provérbios, através de Salomão, está cheio de orientações, de instruções dos pais para com os filhos. E se a gente parar para refletir, nós estamos vendo isso muito nas igrejas de Cristo. Os filhos têm dominado seus pais, e os pais, pelo seu lado emocional, sentimental, está deixando o barco correr.
Filho mandando em pai e mãe, fazendo caprichozinhos. Filho batendo em pai e mãe, fazendo caprichozinhos. Crianças. Porque se entende que não é para corrigir. Então está desfazendo da palavra de Deus. Está rejeitando as escrituras sagradas. Essa é a verdade para quem crê. É a palavra de Deus. Então nós temos que nos despertar a cuidar dos nossos filhos. Quando nós olhamos aí para fora, o mundo está destruindo a vida da juventude, gente. Sim ou não? Então, como não precisamos zelar dos nossos filhos? Ou vai deixar primeiro acontecer? As faculdades hoje é a coisa mais terrível que existe. Nossos filhos estão dentro das faculdades. Nossos filhos estão convivendo com eles. Hoje, com dor no coração, até a droga hoje já é negociada dentro das faculdades. A prostituição dentro das faculdades. A imoralidade dentro das faculdades. E será que se os nossos filhos não forem ensinados, eles não vão estar vulneráveis a essas situações? Eles não estão correndo risco? Se nós refletirmos, nós vamos passar, a partir de agora que ouvimos a palavra de Deus, a zelar melhor pelos nossos filhos, se queremos a felicidade deles. Ou nós temos medo? Vocês se lembram do gigante Golias? Vocês se lembram de Davi? Davi temeu o gigante? Ele venceu o gigante? Porque ele obedeceu a palavra de Deus. Como nós temeremos nossos filhos, meu filho mesmo hoje está maior do que eu, forte que só. Mas ele pode ficar tranquilo e sossegado que eu não tenho medo. Porque o Deus que está em nós é muito mais do que qualquer estatura, do que qualquer largura. É assim que cremos? Então, nós temos que salvar os nossos filhos. Nós temos que ajudar os nossos jovens, começando da criancinha. Porque tem um adágio que eu aprendi muito, não é? Que quando o filho vai se criando, os pais vão deixando eles bem à vontade, realizando seus caprichos. Quando endurece o pescoço, já não tem mais força nem poder para poder dominar. Então, é o que nós vamos aprendendo, o que Deus quer de nós, é esses conselhos para uma família feliz, para uns jovens abençoados, que serão o amanhã na igreja de Cristo, para levar adiante essa palavra para outros que estão nascendo. Mas hoje a responsabilidade é nossa, dos pais e jovens que estão aqui presentes. O jovem na igreja, nós certos irmãos que como membros do corpo de Cristo, esses jovens, entendem da responsabilidade que têm com a igreja da qual eles fazem parte. Já tivemos aqui no início desta obra do Senhor, há 21 anos atrás, uma juventude segura e forte. Hoje não é mais assim. Quando eu digo seguro e forte, que eram jovens que não faltavam os cultos, não faltavam as programações. Se tivesse uma programação aqui de uma situação ou outra no mês, vocês viam o querer deles, a luta deles para quererem participar. Era 2, 3 grupos. Sede, fome, fé. Hoje, se precisa adular para que eles queiram participar. Dói, né? Mas é a realidade. É a realidade. Nós tínhamos no grupo de Ministério de Música aqui 2 grupos. E ainda tinha sobras. Outros, fora os 2 grupos já formados, querendo também. E a gente fazia as escalas aqui, tinha dificuldade. Porque às vezes você recebia reclamação de outros que você não tinha colocado. Porque não tinha espaço. Aí a gente ficava reservando, cada semana era um grupo diferente. E ainda tinha os outros que iam infiltrando no grupo, que outros já ficavam de fora. Aqueles que eram mais compreensivos, eles passavam 2 semanas fora, porque aqueles que estavam fora dos grupos já formados, que também queriam participar. Eu quero despertar, irmãos, é a nossa fé
no cuidado dos jovens, para que eles voltem a se animar. Aí vem o tema, não é? Voltar ao primeiro amor. Jovens puros e santos têm desejo ardente de participar, de adorar na sua igreja. Hoje tem culto, eu não posso perder, eu quero estar lá. Eu estive analisando sobre isso, diante de todos nós, membros da igreja, jovens ou adultos, que nós devemos sentir a honra de ser escolhido para fazer parte de uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui tem uma estrutura física, mas Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o dono e nós estamos aqui servindo a Jesus. Se for pela nossa própria vontade, nenhum de nós estaríamos aqui. Talvez até dissesse, Deus, eu estou em casa, numa rede aqui me balançando. Eu gosto tanto de dormir numa rede, né, irmão? Não posso lhe emprestar ainda lá não, que tem que reforçar, não é? Mas é uma realidade, irmãos. Nós estaríamos numa rede se balançando. Mas estamos aqui e precisamos estar sempre, juventude de Deus. Aqui sempre foi uma igreja que às quartas, domingo de manhã, quem esteve aqui, que é do início aqui, sabe que era cheia. Mas de acordo com as coisas que estão crescendo, a iniquidade se multiplicando, muitas coisas se abrindo, aí a fé foi, olha, as pessoas foram fugindo daqueles compromissos, da responsabilidade de um jovem de Deus. Já estou lá no domingo, está bom demais. Pastor que se vire. Só que se eles pensarem assim, estão equivocados, porque a igreja não é do pastor. Eles estão dizendo na direção do pastor, mas está dizendo para Deus. Porque o pastor é direcionado por Deus. A liderança do ministério é direcionada por Deus. Não está dizendo nada para o homem, está dizendo para Deus que é o dono. Então veja o quanto o jovem na igreja, ele precisa ser despertado, porque eles são membros do corpo de Cristo, e tem essa responsabilidade com sua igreja local. Existe muita justificativa. Deus não quer saber do seu trabalho não, meu irmão. Deus quer saber que Ele deu o trabalho. E muitos se justificam para não participarem. A realidade é essa, não pode ser omitida. É tempo de se voltar para Deus, é tempo de ouvir. Irmãos, a participação da juventude em diversos grupos da igreja, departamentos da igreja, dá vida, dá dinamismo à igreja, traz avivamento à igreja, às famílias. Essa juventude, quando participa, quando se junta com Deus para celebrar, para adorar, seja qual for a área que ele se envolva, vai trazer isso. E com tudo isso, é o crescimento da igreja, de Cristo, a edificação de vidas. Quanto nós temos nos preocupado, eu converso muito com a irmã Josefa, que está na frente desse ministério, que os jovens estejam em espírito e em verdade, obediente a Deus. Para quê? Para abençoar a igreja. Eles são esses vasos escolhidos para frente, para abençoar aqueles que chegam na igreja, oprimidos, sobrecarregados. Olha a responsabilidade e a importância de um jovem na igreja. E uma outra coisa que a gente sabe, irmã Josefa principalmente está mais envolvida diretamente, os dons é Deus quem dá, não pense que é capacidade de homem. E eles esquecem disso. Se orgulham porque sabe tocar, ou porque sabe cantar. Deveriam ser mais humildes, saber que é Deus quem dá. Não é o próprio homem que nasce dentro dele. É Deus que capacita e prepara pelo seu espírito. Falta reconhecimento. Mas queremos a bênção do céu, né? A juventude tem que despertar porque os dias são muito perigosos. A juventude aí fora tenta contaminar a que está dentro da igreja.
E se que tem dentro da igreja não se atentar a isso, corre muito risco. Porque o jovem da igreja, ele é puro e santo. E tem esse compromisso com sua igreja. Amados, a presença e a participação de jovens, moças e rapazes nos cultos, a gente sabe que é maravilhosamente poderosa. Os jovens na igreja nos alegra. Todos nós ficamos felizes quando vimos os jovens. Muitas das vezes que eu vou para casa ou vou levar alguém, que eu vejo jovens indo com a Bíblia debaixo do braço, caminhando, vindo das suas igrejas para casa, como eu fico feliz em ver. Eu digo, olha, um jovem ali na igreja do Senhor. Um jovem na igreja do Senhor. E essa responsabilidade, irmãos, cabe a nós, famílias, incentivar os nossos filhos, levar eles a cumprir aquilo que Deus quer que a gente faça, a serem frequentadores da igreja, a participarem da igreja, a se envolverem com a igreja. Essa autoridade foi dada por Deus para o pai e para a mãe. Irmãos, a igreja, na verdade que nós, caminhando e vendo tantas dificuldades, mas a igreja é como se fosse um oásis no meio do deserto. Aquele lugar que vai lhe trazer coisas para saciar sua sede e sua fome, tirar sua tristeza, lhe dar alegria, lhe dar forças. A igreja é esse lugar. Então, juventude de Deus precisa ter prazer de estar na igreja. O secularismo fica para depois. Deus sabe da nossa vida terrena. Tem um trabalho, tem tudo, Deus sabe. E Paulo deixa claro como você precisa ser um bom dispenseiro em relação ao seu trabalho, em relação ao seu compromisso com Deus. Não é tentar se justificar. Deus sabe que eu preciso trabalhar. Quem mais sabe é Ele, por isso que Ele lhe deu o emprego. Por isso que Ele abriu aquela porta para você. Quem mais sabe é Ele. Agora cabe a você saber administrar para estar na igreja, para servir na igreja. Isso não é vontade de um pastor não, viu? Eu também sou um servo e preciso estar na igreja. Para aqueles que não me conheceram lá para trás, antes de eu estar aqui na frente nessa responsabilidade, eu sempre fui frequentador, nunca faltei. Então eu posso falar. Porque desde quando eu me converti que eu frequento a igreja, que eu participo da igreja, que eu sirvo a igreja, a Deus na igreja. E hoje, com esta fé, que a cada dia a gente se decepciona na vida de muitos jovens, a gente está vendo a igreja vazia. Hoje é um culto de juventude, deveria todos estar aqui presentes, mas deveria mesmo, pela ordem de Deus. Mas quando a igreja entra na disciplina, muitos se levantam contra a igreja, contra a liderança, porque disciplinou e tirou do grupo, não deixou mais. Porque aqui não é para se encher de pessoas, aqui é para se encher de crentes verdadeiros, fiéis a Deus. A gente vem da rua como uma pedra bruta, na igreja é o laboratório que vai nos lapidando, a fazer o óleo de Cristo ser derramado em nós e nós brilharmos. É assim. A gente vem para a igreja para servir a Deus. Se existem outras instituições com nome de igreja, que a gente vê que não levam nem Bíblia, e que é de qualquer jeito, a gente não pode fazer nada. Quem quer ir para o céu, faz o que Deus ensina. Nós queremos ir para o céu. Nós queremos morar na Nova Jerusalém, porque sabe que quem não morar na Nova Jerusalém vai morar no tormento de lago de fogo e enxofre. É o que está escrito. Não podemos nos omitir. Então, meus queridos, amados irmãos, não seja um servo andarilho,
Cada dia em uma igreja diferente, está achando que está agradando a Deus. E aqui você tem um compromisso. Deus vai escolhendo cada um nos seus lugares. Servo andarilho não vai agradar a Deus e não vai fazer perfeitamente como precisa como servo fazer. Passa por cima da submissão do pastor, vão de qualquer jeito. É o que a gente precisa parar para refletir. Não se brinca com Deus nem com os ungidos do Senhor. Que é a garantia da vida eterna. É a garantia de estar com Deus. Talvez esse meu sermão seja igual àquele de João 6. O pessoal estava indo tudo embora. Pedro não gostou também não. Foi lá falar com Jesus. Senhor, olha lá, está indo todo mundo embora. Jesus disse, se você quiser acompanhar, pode ir. Porque Jesus é a verdade, é essa verdade que está aqui agora. Mas eles foram sábios de imediato. Para onde nós iremos? Se nesse lugar a palavra de Deus é pregada, é vivenciada. Será que eu vou esconder a verdade? Caso vocês permanecerem na igreja, tenha certeza que eu não vou. Porque a igreja pertence a Deus. Quem deixa a igreja está deixando Deus. Não é deixando o pastor. Calma aí, pastor, fica aí, eu vou me embora. Está totalmente equivocados. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor. E nós precisamos servir. Então a juventude de hoje tem que despertar como compromisso da igreja local. Como servo escolhido, a igreja viva do Senhor. Então, meus queridos, Jesus Cristo, Ele é autossuficiente na sua igreja? Ele supre aquilo que você precisa na sua igreja? E por que então eu preciso ir atrás de outros? Veja bem, as nossas necessidades na igreja que nós congregamos. Assumir um compromisso definitivo com Deus, de ser fiel até a morte, no compromisso e na missão que Deus lhe deu, no lugar que Deus lhe colocou. Segundo, amar a sua igreja, seu pastor e seus irmãos, é uma obrigação de amor verdadeiro em Cristo, da igreja, dos jovens. Terceiro, trabalhar para Cristo. E não significa, irmãos, viver das experiências dos outros, mas buscar a sua própria experiência. Buscar a sua própria experiência. Quinto, cooperar com a obra de Deus com os seus dízimos e ofertas. É um compromisso dos jovens, da igreja, devolver o que não é seu, devolver ao Senhor o que pertence a Ele. Porque se não devolvermos, Ele vai buscar. Tenho visto muitos casos assim. Sexto, nunca escandalize a igreja de Deus, nunca traga problema para dentro da igreja. Essa é uma responsabilidade do jovem. Sétimo e último, não se junte a grupos que formam a igreja, causando dissensões, contendas e confusões e difamações. Não se junte nem formem grupos. Na igreja de Cristo só existe um grupo, é todos. Só existe um. Não são divisões, criando dissensões, confusões. Essa é a igreja verdadeira de Cristo. E a juventude hoje precisa aprender a ter esse comportamento, se quer viver eternamente com Deus. A escolha é pessoal. A palavra está sendo pregada. Segunda, jovem puro e santo no compromisso com a sua igreja. O jovem agora vem mais uma partezinha, e a família.
o jovem e a família. Esse tema é escolhido muito bem em relação aos jovens, para observar com frequência o distanciamento que cada vez maior fica no relacionamento entre pais e filhos que fazem parte da igreja. O distanciamento, aí não vai sair agora, distanciamento é grande, cada dia cresce. Cada dia. E sabe um dos maiores motivos na era de hoje? Qual é, irmãos? Será que é ele? Hein? Acha ou tem certeza? Eu também tenho. O celular tem feito famílias não se unirem. Até dentro de casa mesmo, manda um recadinho. Quer dizer, então, veja se isso não é uma cilada do adversário para esfriar o amor na família, para esfriar o amor da família na igreja, o jovem na igreja. Como você vai ter aquele amor afetivo, naquele relacionamento pessoal? Hoje eu me lembro, o Valneide precisou dar uma saída. Ela não gosta muito de sair, hoje ela deu uma saidinha. E ela disse que volto já. E eu mandei uma mensagem para ela. Cadê você? Cadê você? Aí ela botou assim, olha eu aqui. Ela já estava chegando no portão. Celular, né? Mas o que a gente precisa é esse carinho fraterno, esse relacionamento olho no olho, carne na carne. Relacionamento perfeito, matrimonial, de pais para filhos, filhos para pais. Eu vejo algumas vezes histórias na televisão verídicas que até vão fazer gravações em famílias, que é uns na sala, outros no quarto, tudo se comunicando ali pelo celular, mas tudo dentro da mesma casa. Então, irmãos, o jovem e a família, ele precisa ter, não é, essa comunhão de família, de filho, de pai, de mãe. E também, irmãos, a educação moderna hoje dos filhos está além daquilo que é correto. O nome que eu falei foi moderno. As coisas de hoje. Como mudaram? Acredito, por mais jovens que estejam aqui, sabe que nos tempos atrás, o relacionamento era muito mais chegado, muito mais apegado, o carinho e o amor era muito mais declarado das famílias. Tanto os filhos com os pais, como os pais com os filhos. Hoje, esse modernismo tem tirado a educação cristã dos pais para com os filhos. Porque não tem mais aquele relacionamento ligado, perfeito, juntos, pessoalmente. Hoje a coisa ficou diferente. Então, meus queridos, amados irmãos, observamos também que a desobediência, que traz os vícios, o desrespeito às coisas sagradas, faz com que essa família se divida, faz com que essa família não tenha um relacionamento perfeito, correto. E aí, irmãos, nós vamos lembrar hoje daqueles que estão ainda com essa ligação maravilhosa, e nós louvamos a Deus por essa juventude vitoriosa, e que nós temos na nossa igreja, que procura ter esse relacionamento com as famílias, com sua família, com a igreja, servindo. Nós louvamos a Deus que nós temos. Não podemos dizer que todos estão se omitindo a servir, a ter a comunhão com as famílias, mas uma boa parte está assim, mas nós temos aquela que podemos glorificar a Deus, que continuam, não é, nesse amor verdadeiro e fiel, no relacionamento, no serviço do Senhor, sendo íntegro diante de Deus. Então, irmãos, nós vamos compartilhar com alguns conselhos que podem ajudar os jovens a ter esse relacionamento melhor com sua família.
E a gente sabe que sem a ajuda da palavra de Deus, nada será positivo, não é? Então, de tudo que eu já falei antes, essa palavra de Deus, ela tem que estar no lar. Tem que estar começando na vida dos pais, na vida dos filhos e no comportamento da casa, da família. É preciso, caso contrário, nada é positivo, é tudo negativo. Aí você lembra de um texto que a gente fala todo dia aqui. Salmo 127, 1, a parte A. Se o Senhor não edificar a casa, nada nós estamos fazendo. Está tudo em vão, tudo não vai ter valor. Então é preciso a gente compreender, meus amados irmãos, se não houver direção das Escrituras Sagradas, será conselhos em vão. Então, amados irmãos, jovens, pais, devemos assumir esse compromisso com Deus, com as Escrituras Sagradas, que ela precisa ser a única regra de prática e de fé em nossa casa, na vida dos jovens, na vida do pai e da mãe. É isso que nós estamos ouvindo, as ordens para ser cumprida. Então nós temos que ter as Escrituras como regra de prática e fé em nossa casa, em nosso casamento, em nossos filhos. Nós estamos ouvindo de Deus, irmãos. Só tem um porta-voz aqui, mas é Deus que fala o coração. Então veja como nós precisamos, irmãos. Tem muitos jovens que consideram seus pais como nada. Mas saiba os pais que são autoridades constituídas por Deus. Então o pai tem que ter autoridade nos filhos, não é os filhos que mandam nos pais. No meu tempo o filho batia o pé, né? Para não ir, para não fazer, para não obedecer. E a autoridade do pai vai ficar onde? Vai só ouvir o filho bater o pé? Não vai ter atitudes que glorifiquem a Deus para que ele próprio, corrigido, seja abençoado? Olha a responsabilidade que chega a nós, como os pais. Os jovens que aqui estão nos ouvindo. Não fujam do diálogo com os pais, com a família. Não fujam. Os jovens precisam. Jovens, ajude a preservar a harmonia dentro e fora do seu lar. No comportamento pelas Escrituras, que é a coisa correta para a nossa bênção, para a nossa vitória, para a nossa paz. Sejamos, jovens, igreja, autênticos, fiéis, sinceros e leais. Isso é uma ordem de Deus, irmão. Sinceros, fiéis e leais. Com a família, com a igreja que você serve. A humildade, irmãos, a gente sabe que é a coroa da paz. Com humildade você consegue aquebrantar tudo, você consegue ter vitória, você consegue alcançar. Sabemos, cada um de nós em particular aqui, que temos na prática da vida, que com a humildade a gente consegue muita coisa. Então, jovens, vocês devem ser humildes. Convirjam os seus talentos e esforços e trabalho para glorificar o Senhor. Converger aquilo que Deus lhe deu, aquele dom que Deus lhe deu, aquilo que Deus lhe capacitou, aquilo que Deus lhe preparou. Não é só para um ministério de louvor, é para cuidar de uma escola bíblica, é para cuidar de crianças, é para cuidar de alguns eventos e programações da igreja. Converjam para a glorificação do nome do Senhor. Servindo com alegria, com dedicação, com preparo, com busca, com envolvimento. Essa é a juventude, que será o amanhã da igreja. Pastor, missionários, missionárias, diáconos, diaconisas, líderes de grupos, são jovens de hoje, como muitos já estão envolvidos, como muitos. Mas você tem que aproveitar essa sua juventude
Eu encontrei uma vez um jovem, fui comprar um negócio, ele estava testando lá, e eu vi uma inteligência dele tremenda. E veio no meu coração de imediato. Eu disse, jovem, aproveite sua mocidade. Ele olhou para mim assim e ficou rindo. Digo, mas eu vou lhe dizer a palavra de Deus. Enquanto você pode fazer como você está fazendo, faça. Aproveite quando você tem vigor físico, tem inteligência e sabedoria. Ele ficou assim, eu peguei minha mercadoria e fui embora. Mas eu vi uma inteligência tão tremenda daquele jovem, na hora que ele estava me atendendo para passar o produto para mim, que eu senti dentro de mim. E levei a ele isso, que ele aproveitasse a sua juventude. É que vocês hoje, jovens, aproveitem. Hoje, eu não esqueci de nada para fazer, mas não tenho mais condição física para fazer tudo, por causa da minha idade. Eu, irmã Roselane, Valneide, Portilho. Irmã Lucilene está chegando perto. Ela ficou ali no cantinho, eu acredito que ela queria ver se... Josefa ficou no cantinho ali, querendo ver se eu esquecia dela de algum momento, né? Aproveite, aproveite que a Bíblia diz que aproveite. Porque hoje é sério, eu quero fazer alguma coisa, sei como fazer, mas não tenho condição física. Já está arrumando argumento, está vendo? Eu estou pensando que eu vou fazer anotações. Mas veja bem, para a gente encerrar o terceiro, jovem, vocação e profissão. Às vezes a gente quer entender de uma forma que tudo que vem para nós é de Deus. A gente não pode esquecer que o inimigo ouve o que a gente fala. E ele tenta se intrometer naquele momento da qual que você falou algo que lhe interessa, que é bom para você e que é para o seu futuro. Ele vem por outro caminho, com diferentes sugestões, para lhe levar a algo que também lhe pareça ser de Deus e que seja bom para você num trabalho, uma coisa e outra. Mas você sabe que o intuito do mundo é nos tirar da presença de Deus. O desejo do mundo é nos afastar de Deus, que o mundo jaz no maligno. Então a gente tem que ter jovens com aquele desejo de trabalhar, é natural, precisa ter, porque só se alcança se tiver desejo e buscar. Mas saiba esperar e ter uma boa escolha. Estou desempregado ou não estou trabalhando ainda, apareceu um emprego. Verifique essa situação dessa porta de emprego, que talvez possa lhe prejudicar mais tarde gravemente. Porque não vale ter um emprego e perder Jesus, porque Jesus é que é o supridor de tudo. É o que a juventude tem que entender isso. Meus amados, essa escolha de sua profissão é algo que deve ser enfrentado com grande seriedade. Sério, é isso. O jovem, vocação e profissão. O futuro é sempre imprevisível. E quem é que vê o futuro? Somente Deus. Então é nele. Então, surgiu uma porta, você quer trabalhar, conversa com Deus e aguarde. Faça como Gideão. Espere as respostas. Porque o inimigo se faz de Deus, se traveste de Deus, como quem seja Deus lhe respondendo. Você lembra quando os anjos chegou na porta da tenda de Abraão? Ele foi conversando com aqueles anjos, um daqueles anjos era Deus. Na questão do seu sobrinho Ló, que estava lá preso, e tinha muitos reis lá para ele vencer. 5, né, que ele venceu, né? Mas ele buscou, se tiver 50, vou diminuir 20, 30, 10, se tiver 1. O Senhor disse que salvaria. Mas veja se ele não pegou a direção de Deus. Abraão. E venceu aqueles reis malvados. Assim não é diferente hoje nós, irmãos. Qualquer situação nossa para vencer, primeiro temos que falar com Deus. Você lembra das histórias de Davi ali, 1 Crônica, 2 Crônica? Tudo que Davi ia fazer, ele primeiro buscava em Deus.
esperava as respostas, Deus dizia, vá por detrás, vá pela frente, vá por aquele canto, vá por aquele lado, vá tal hora, vá tal hora. Deus dizia tudo para ele como fazer. Nós temos que hoje ser da mesma forma. Conversar com Deus e esperar a direção de Deus. Porque mais tarde pode trazer problema. Nós não sabemos o que pode ocorrer amanhã, não é isso? Então, o jovem sábio e prudente procura se aperfeiçoar até para suas áreas profissionais. Vamos lembrar de uma situação. Tem um concurso e tem muitos crentes que se inscreveram. E também tem uma grande parte lá de fora. Deus não vai deixar que alguém de lá de fora aprove, seja aprovado, que ele estuda, para aprovar um dos seus que não estudou e não se preparou. Deus não é injusto. Lembre da história do rico insensato? Ele não era crente, mas era honesto e prosperou. Ele não tinha direito à salvação, que Jesus faz essa pergunta a ele no final, se pedisse a alma dele, para quem ele daria? Não é? E ele foi acometido de uma morte súbita. Mas ele tinha sua vida própria. A Bíblia diz que os seus armazéns cresciam a cada dia. Ele enriquecia a cada dia, porque era honesto. Porque trabalhava. Assim é o jovem na sua vocação, no seu emprego, para a sua vida profissional. Você vai fazer o concurso, você tem que estudar. Ai, Deus vai me abençoar. Chega lá, Deus vai me passar. Aí Deus seria injusto. Então, nós temos que entender. Faz a nossa parte e Deus lhe auxilia. Chega lá na sua mente e na hora lhe lembra. Não é aquela questão que você... Deixa eu ver se Danilo era como eu. É como eu era antes, melhor dizendo. Quando eu ia fazer as minhas provas, Danilo, eu respondia primeiro a que eu sabia. Todas aquelas que, mais rápido, eu já sabia as respostas. Deixava aquelas complicadas que eu ainda ia refletir para depois. Eu fazia assim. E quero dizer para vocês, eu preciso glorificar o nome do Senhor através da minha vida. Eu nunca reprovei um ano. Nunca. E digo para vocês, quando eu estudei, era puxado, era média 7, quando eu estava principalmente no primeiro científico, que era cá, no Castelo Branco, que hoje já mudou o nome do colégio. Depois eu fui para Costa Silva, onde Valneide me conheceu. Foi lá que eu fui fazer o segundo grau, que chamava assim antigamente. Primeiro grau, segundo grau, né? Valneide me conheceu e não desistiu mais. Mas é sério. Não desistiu, até hoje já vamos 44 anos, chegando em 45 em outubro. Né? Essa é a sua história e tem a minha, né? Não é? Mas eu findei tendo sentimentos, não é? Depois de muita insistência, mas eu ganhei, graças a Deus, que ela está boazinha. Né? Então, irmãos, para a gente encerrar agora, a vida, vocês sabem, jovens principalmente, hoje que estão aí se esforçando para os seus trabalhos, é uma eterna competição. Quanto aqui nós estivermos nessa vida terrena, profissional, né? É uma competição. Miriam, para passar, tem que estudar muito. Né? Ainda me lembro até daquela que conviveu comigo, Valéria, né, quando solteira. Valéria botava os pés na água e tudo para estudar de madrugada, não era, Valmélia? Ficava de madrugada para estudar e tudo, para conseguir ser aprovado. Eu, no seminário mesmo, quando eu já estudando, que já tinha terminado o meu colegial todo, eu ficava até tarde da noite. Eu gostava de estudar de madrugada, por causa do silêncio. Por causa do silêncio. Eu dormia uma parte da tarde e ia estudar à noite. Não é? Então, veja, meus queridos irmãos, e você sabe que na vocação e na profissão só ganha quem se esforça e busca se aprimorar e aproveitar as oportunidades. Então, o jovem, ele tem que ter esse interesse.
O jovem ele tem que se definir, estudar e buscar o aperfeiçoamento profissional. Não é, Senhor, me ajude, eu vou fazer esse concurso, me faz com que eu passe. Ele vai fazer, se você estudar. É preciso, porque Deus é fiel. Não é? Então, irmãos queridos, para a gente concluir a parte do namoro agora, jovem e o namoro, a permissividade do namoro, permissividade do namoro, permissiva de Deus, o namoro para o jovem. Então, meus irmãos, a permissividade do namoro é sempre tanto para o rapaz quanto para a moça. O cuidado e o zelo também da sua escolha. Não é bater os olhos e, é esse ou é essa. Bater os olhos, gostou? Vá orar, vá conversar, vá conhecer, não é? Para poder casar. Vimos muito isso na preparação de casamento dos nossos irmãos que fizeram aqui essa preparação, que abrangeu todas as áreas, do namoro, do noivado, do casamento e da família, não é? Então, o namoro, irmão, nessa permissividade de Deus, é como o templo do Espírito Santo, o corpo do cristão, precisa ser respeitado, não é? Nessa parte do namoro. Quando se namora o cristão, o namoro é sincero e leal e não pode existir, não é? Querer ficar sozinho, querer aqueles beijinhos avançados. Eu, para beijar essa moça aí, era difícil, que o pai dela não saía da frente da porta, enquanto eu não fosse embora. Era uma luta. Ele ficava na frente, se ele queria água, chamava a mãe dela. Então, até um beijinho aqui na bochecha, né, para ir embora. Era difícil, que ele não deixava. Era, que eu morava distante. Era. Não tinha, o pai dela não deixava, não. E se qualquer coisa eu me chegasse mais, ele fazia, que ele ficava sentado na frente com a cadeira. Ele fazia. Eu já sabia o que era. Meu irmão, não tinha como não ir, né? Não precisava nem ser o beijo, um cheiro, chegar assim e fazer. Não tinha. Não tinha. Então, hoje, o namoro do crente tem que ter suas regras para não exceder no carinho, não é? Porque excedendo nesse carinho vai levar à fornicação, vai levar ao pecado. Então, o jovem, ele tem que ter, não é, essa consciência. Estou namorando, sinto o desejo de ter um relacionamento de família, então vamos casar. Procura os pais de um e de outro, conversa e casam, acabou-se. O sexo foi criado por Deus, agora tem que ser legitimamente após o casamento. Não pode ser antes. E essa situação daqueles avanços no namoro pode levar o jovem ao pecado. Pode condicionar o jovem a uma posição errada. E aí se comprometer no pecado. Então, não é dessa forma. Então, geralmente, irmãos, tudo começa assim. Não é? De uma chegada mais forte. Então, os jovens são desaconselhados, não é? A fazer qualquer situação e ter boas intenções. Amar em santidade de vida. A jovem escolhida de Deus para você, como você é um cristão, ela uma cristã. Então, tudo tem que seguir conforme o que Deus ensina. Amém? Então, meus queridos, amados irmãos, o jovem puro e santo no compromisso com a sua igreja, não é? Tem esse compromisso com a igreja. Os pais, que somos nós, vamos auxiliando a eles frequentarem, a eles se envolverem, porque eles vão se revestir mais quando se envolvem na obra, não é? O jovem com a família ter essa comunicação, essa comunhão, esse relacionamento com os pais, pais com os filhos, como também o jovem na sua vocação e profissão, naquilo que ele foi escolhido e naquilo que ele escolhe para a sua profissão, tudo Deus nessa direção, e também o jovem no seu namoro.
tudo também direcionado por Deus, na vontade de Deus, para que seja uma nova família vencedora, uma família feliz. Amém? Então, que o Senhor aplique essa santa palavra em nossos corações. Vocês vão ter sábado, domingo de manhã e domingo à noite, mais palavras fortes, maravilhosas, para o aperfeiçoamento da vida do jovem, para a vitória da vida do jovem, para um avivamento da vida do jovem. Não faltem, convidem, ore por algum amigo que você conhece, para que ele venha, para que Deus convença, porque é essa a função nossa, para você, jovem de Cristo, trazer outros para Cristo. Amém? Então vamos orar. Falar em jovem, o nosso irmão líder da juventude vai orar ao Senhor. Sempre, Senhor. Te agradecemos sim, meu Deus. Aplica, meu Deus, enche os nossos corações, como disse o teu servo, para que a gente não peque contra ti. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoe e prepara, meu Deus, essa festa para o Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor fala nos nossos corações aqui. Sim, ó Deus, queremos ouvir o Senhor. Que precisam ouvir, Pai. Então, em paz para nossas casas, imediatamente pedimos pela vida do pastor estar aqui, que o Senhor esteja. Abençoe e prepara o teu servo ungido, ó Deus. Traz ele com todo o teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Sim, ó Deus. Enchendo o coração dele e a boca dele com a tua palavra. Em paz para as nossas casas, nos guarda, nos livra, nos protege de todo mal, Senhor. É no nome santo de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre as vossas famílias, sobre os vossos filhos, sobre essa juventude do Senhor Jesus Cristo, sobre toda essa igreja do Senhor que aqui está reunida, como toda a igreja do Senhor Jesus Cristo que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja vencedora, jovens, santos e vivos, diz: Amém e glórias a Deus.